Quero dar uma palavrinha com você, conversar um pouquinho com você a respeito desse carro aqui. Vamos lá falar umas verdades sobre o 787B. Chega aí, vamos... Fica ligado no vídeo aí que você vai saber muita coisa. E você vai saber e vai descobrir que você foi enganado esse tempo todo aí pelos youtubers, pelos entendedores aí de automobilismo aí, cara. Fica aí no vídeo que você vai entender. Bom, pra falar a verdade, eu nem sei como começar esse vídeo, né? Pois é, temos duas lendas aqui, o Mazda 787B e o Toyota GT1. Esse local aqui é o Fuji Motorsports Museu. Você pode ver ali, ó, mais carros sendo exibidos ali. Esse museu está dentro junto com o Fuji Speed Hotel, que foi um hotel que abriu recentemente no final de 2022, que tem uma coleção, uma vasta coleção de carros de corrida sendo exibidos por aqui, ó. Aqui, ó, você vê o Supra, você vê o Toyota 90 CV com o patrocínio lendário da Minolta aí. Fãs de Gran Turismo conhecem e conhecem muito bem esses carros aqui. Mas será que você sabe a verdadeira história desse carro aqui? A razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo é a respeito do 787B. Se você não conhece a história desse carro, ele foi, resumidamente falando, ele foi o vencedor inesperado das 24 horas de Le Mans de 1991, né? E desde então, cara, desde aquela época, já faz um tempinho já, 91 aí faz mais de 30 anos nas costas. Desde então, principalmente com a popularização aí da era digital aí, com videogames, com gente querendo produzir conteúdo a respeito desse carro, a respeito de outros carros de outras categorias que não são tão conhecidas como a Fórmula 1, né? E acaba gerando várias informações que na verdade são desinformações, são falta de conhecimento, são uma falta escancarada de pesquisa da parte de muita gente que quer saber a respeito sobre esse carro aqui. Tenho que deixar claro que esse aqui não é o 787B original, o chassi que ganhou Le Mans, o chassi original que é cobiçado, que é preservado pela Mazda. Esse aqui é uma das réplicas, né? Mas ele replica certinho o que é o 787B vencedor de Le Mans, né? Tem cerca de 5 ou 6 réplicas iguaizinhas essa daqui no mundo, espalhados nos museus por aí. E essa aqui é uma delas, ó. Aqui é interessante que ele tem o símbolo do sonzinho ali, porque ele emula o som do 787B real. Que, como vocês sabem, né? Aquele ali é o motor do carro. É um motor movido por um motor rotativo, né? Olha aí. Isso aqui foi realmente um marco nas 24 horas de Le Mans e também para a Mazda e para o Japão, para a nação japonesa, porque até então nenhum carro japonês tinha ganhado as 24 horas de Le Mans. E é o primeiro e único, talvez, na história da humanidade, da história dessa era moderna que a gente vive aí, o único que ganhou com motor rotativo. Motor que não é movido a pistões. Aí, cara, o que acontece é uma série de informações bombardeadas que são totalmente generalizadas, que acabam se confundindo com a verdadeira história desse carro e o que estava acontecendo quando esse carro correu no regulamento do Grupo C, que é a categoria desse carro, da qual ele pertence. E o que acontece, cara, em 1991, o Mazda 787B ganha as 24 horas de Le Mans de forma inesperada. Todo mundo entra em choque, como que aquele carro foi capaz de ganhar. Aí a galera acha que desde aquele momento, desde 1991, desde as 24 horas de Le Mans, vamos ouvir o ronco do carro de novo aí, ó. Enquanto o carro não solta o som aí, vamos continuar a jornada aqui da falácia. Esse carro, depois de 91, ele não aparece nas 24 horas de Le Mans. E isso gera uma... Aí, ó. Isso gera uma desinformação generalizada, se é que posso dizer assim,
das pessoas acharem que esse carro foi banido de Le Mans. Mas só que eu vou te falar uma verdade e eu quero que você absorva essa verdade aqui. Esse carro nunca foi banido de Le Mans. Para você entender o que realmente aconteceu, você tem que dar uma pesquisada, dar uma recapitulada no regulamento de Grupo 6 que estava acontecendo. Estava entrando em vigor naquela época, né? Porque como vocês sabem, o Grupo C ele estava sendo profissionalizado, entre aspas assim, pela galera da FIA. Porque a partir de 1989, em 89, se você não é muito adepto dessa categoria aqui, eu vou te explicar resumidamente. No final dos anos 80, o Grupo C tornou um bagulho tão popular, mas tão popular que teve muito envolvimento de muitas marcas aí. A gente teve a própria Mazda com os motores rotativos. A Mazda, na verdade, ela é um player nas 24 horas de Le Mans desde o começo dos anos 70, né? A Mazda começou como fornecedora de motores, equipou um chassi da Chevron, né? Aí depois foi equipando os protótipos aí, do protótipo da Sigmatech, que hoje virou a Sard. Aí depois a Mazda embarcou com seus próprios carros, com os protótipos, né? No comecinho ali do Grupo C e também ali junto com um regulamento que era imposto, que estava em vigor na época também, que era o Grupo 5. O Grupo 5 era aquela categoria do Porsche 935, do Zaxpid, do Ford Zaxpid, Capri. E a Mazda, ela também entrou com um carro do Grupo 5. Na verdade, ela começou o seu envolvimento em Le Mans, oficialmente com carro mais motor, com o RX-7. O RX-7 da primeira geração, convertido para categoria Grupo 5. E ao mesmo tempo estava em desenvolvimento os primeiros carros do Grupo C, nos anos 80, lá para 1972. A Mazda, ela desenvolveu no comecinho ali protótipos da classe Júnior do Grupo C, que como vocês sabem, o Grupo C ele foi remodelado, na verdade ele foi criado, né? Foi imposto a classe principal do Grupo C e também a classe secundária, a conhecida na época como C Júnior, e depois que essa categoria virou Grupo C2. Aí você sabe mais ou menos da história do Grupo C, né? O Grupo C foi engatilhando aí, foi se tornando popular aí, apesar da Porsche ter dominado bastante ali, predominantemente ali nos anos 80, com o Porsche 956 e o Porsche 962, tá? Aí, cara, a gente chega no final dos anos 80. A Mazda já estabelecida lá, já um bom tempo ali em Le Mans, fazendo protótipos do Grupo C e também da classe GTP do IMSA. Eles sempre testaram essa tecnologia do motor rotativo, né, em Le Mans. Sempre foi palco de demonstração do que aquele motor ali era capaz, né? O motor do 787B é um 4 rotores, né, de 2.6 litros. Aí chega no final dos anos 80, a FIA, junto com o organizador das 24 horas de Le Mans, quer mudar o jeito a fórmula do Grupo C, transformando em uma espécie de obrigatoriedade de você fazer um motor 3.5 igual o da Fórmula 1. Esse regulamento entraria em vigor já a partir de 1991, com todas as equipes participantes da Fórmula Grupo C, das 24 horas de Le Mans, do JSPC. O JSPC é o campeonato nacional de Grupo C que tinha aqui no Japão na época, na qual o 787B é originado. E também além de outras marcas, cara, a Jaguar, a Mercedes, as equipes privadas da Porsche, a Nissan, a Toyota, todos estavam cientes dessa mudança aí de categoria, essa mudança aí drástica no regulamento do Grupo C. Porque antes disso, do regulamento de 3.5, a configuração de motor era livre, como vocês podem ver, isso aqui é um rotativo, né? Motor rotativo, você tinha V12, você tinha V12 aí de 7 litros aí, os motores, os gigantes da Jaguar. Você tinha os flats o flat 6 da Porsche, no Porsche 962. A Mercedes também adotou uma configuração de flat aí, só que para o regulamento 3.5, mas antes eles usavam o V8 5 ponto alguma coisa,
que equipou aquela Mercedes, a Sauber C9 e a Sauber C11. Vocês conhecem esse carro, esse carro que eu estou falando, né? E aí, cara, o Mazda 787B, ele faz parte dessa geração, da transição do regulamento antigo do Grupo C. Ele é de 1991, ele é uma evolução natural do Mazda 787 que competiu no JSPC e nas 24 Horas de Le Mans de 1990. Ele segue a fórmula já conhecida da Mazda até então. E aí, beleza, cara. Ele acaba ganhando as 24 Horas de Le Mans de 91 e todo mundo que acha que sabe de alguma coisa vai pesquisar esse carro. Aí pesquisa só a vitória dele, não pesquisa o que realmente aconteceu de fato e sai falando aí que o carro foi banido porque era bom demais, porque era magnífico, porque era dominante. Enfim, cara, é muita besteira que a galera sai falando aí a respeito desse carro, a respeito dessa categoria que os caras nem conhecem, só conhece por causa do game. Não tô julgando você por conhecer isso aqui só através do game, mas é fácil hoje em dia, ainda mais hoje em dia, cara, que a informação tá vindo tão rápido e a gente tem como absorver essa informação rápido também. São muitas coisas, são muitas possibilidades que a gente tem hoje em dia, mas infelizmente a galera tá pisando na bola a respeito da história desse carro aqui, do 787B. Porque falar que esse carro foi banido de Le Mans de uma forma tão súbita assim, tão tipo, foi banido porque era rápido demais, porque tipo, endeusando o carro, entendeu? Eu gosto de falar a verdade. Se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu tenho a Japanese Racing Cars. Eu já tenho ela há um tempo, já faz uns 5 anos que eu tô na jornada aí, produzindo conteúdo aí massivo, tipo, diretão pra deixar a galera no pique, né? E lá eu sempre falo, cara, eu sou viciado nisso aqui, cara. Eu sou viciado na cultura do motorsport, tá? Eu amo as 24 Horas de Le Mans. Olha aqui o GT1, cara. O GT1, infelizmente, não é o foco dessa conversa. O foco é isso aqui. Mas, só falando aqui pra vocês, cara, que eu sou apaixonado por isso aqui, cara. E por ser apaixonado, não quer dizer que eu vou proteger, tipo, vou endeusar isso daqui. Eu não endeuso nada, cara, entendeu? Eu não passo pano, entendeu? Eu gosto de falar a verdade. E a verdade é que esse carro aqui nunca foi banido de Le Mans. A galera fala que ele foi banido porque foi rápido demais e tudo mais, mas na verdade o que aconteceu é uma coisa muito simples, cara. Porque esse carro estava na encruzilhada da transição do regulamento oficial do Grupo C. Por que ele estava na encruzilhada? Porque era em 1991 que ia entrar em vigor, na verdade entrou em vigor, né, o regulamento 3.5. Aí você já, tipo, não é só o motor que você tinha que mudar, remodelar, fazer uma nova engenharia, um novo design, você também tinha que mudar o carro, entendeu? Aí o Mazda 787B, ele é do regulamento antigo, mas tá, aí você me pergunta, por que ele é do regulamento antigo e correu em 1991? Porque o regulamento ainda estava no desenvolvimento, o regulamento estava engatilhando ali, estava se materializando, estava amadurecendo entre as equipes oficiais de marca, né? A Jaguar, naquele ano, em 1991, ela trouxe o Jaguar XJR14, a Mercedes trouxe o C291 e a Peugeot trouxe o Peugeot 905. Você que é do mundo do Endurance, do Grupo C, você que conhece esses carros, você sabe do que eu tô falando. Esses carros são os do regulamento novo, até então, né, de 91, que é o regulamento do 3.5, do motor 3.5 aspirado. E o 787B, cara, ele é uma exceção porque faz parte dessa geração aí. Ele correu junto com esses carros aí em corridas seletivas, né? Mas a questão é que carros do regulamento antigo, é por isso que a gente vê o 787B com o rotativo competindo no regulamento, mesmo no regulamento obrigatório de 3.5, a gente vê esse carro competindo porque tinha exceções. Você podia utilizar o carro, o protótipo do regulamento antigo, em certas corridas como as 24 Horas de Le Mans. A gente teve naquela edição de 91, a Jaguar tinha o XJR14 e a Mercedes tinha o C291, que eram carros do regulamento novo de 3.5. Infelizmente eles viram que o motor não ia aguentar 24 horas de castigo em Le Mans
Aí o que eles fizeram? Eles pegaram os protótipos antigos de 1990 para correr só em Le Mans. E o Mazda se encaixa nessa também, cara. Aí, o que acontece, cara, é essa exceção de 1991. Você podia utilizar protótipos antigos, só que em 92 o negócio ia ficar, tipo, você tinha que correr com um 3.5 ou você não corria. E a Mazda, ela já tinha ciência disso. Em 91 era o último ano para eles tentarem nessa fórmula do grupo C com motor rotativo, um motor dessa configuração aí, 4 rotores, 2.6 litros aspirado, tá? Porque a partir do ano que vem eles tinham que ir para uma configuração ou em flat ou configuração em V, né? No ano seguinte, inclusive, isso daí coincide também no fato de que as pessoas acham que esse carro aqui foi o último carro da Mazda em Le Mans, mas na verdade nunca foi, cara. A Mazda, ela reaparece em 92, não com esse carro aqui, mas com um protótipo derivado do Jaguar XJ R14, né? Muito parecido com o Jaguar roxão da TWR, que é o Mazda MX-R01. Esse carro ele era movido por um V10, derivado da Judge, né? Nos conformes do regulamento novo, do motor 3.5 para o Grupo C. Aí, cara, infelizmente a galera acaba confundindo a história desse carro aqui, achando que ele na verdade foi banido porque era bom demais, mas na verdade foi só uma transição de regulamento. Era o último ano desses carros aqui em 91, tá? E a Mazda foi lá e de forma surpreendente acabou ganhando na base da Mercedes. A Mercedes e a Jaguar, na verdade, elas competiram no mano a mano nas 24 horas de Le Mans de 91 com seus modelos antigos, do mesmo regulamento do 787B. O Jaguar XJ R12 e a Mercedes C11, cara. A Mercedes C11 com o V8 biturbo e o Jaguar com o V12 de 7 litros. Eles competiram entre si, cara. Eles sempre ficaram revezando ali no primeiro lugar, né? Porque a Jaguar, se não me engano, ela foi com 4 carros e a Mercedes foi com 3, né? Um deles, inclusive, com uma estrela da Fórmula 1 e o Michael Schumacher. E o 787B, cara, ele também... Mazda no geral sempre foi tradicional nas edições de Le Mans. E não foi diferente em 91, cara. Eles trouxeram 2 787B, um inclusive estava sendo pilotado por um brasileiro. Não sei se você já sabia, e se você não sabe, você tá sabendo agora. Esse carro foi pilotado por um brasileiro. Olha só o orgulho, cara. O Maurício Sandro Sala, ele pilotou o chassi irmão desse aqui, o 787B com pintura branca. Ele já era piloto de fábrica da Mazda, né? Ele já vinha na campanha com a Mazda aí no Grupo C, no Campeonato Nacional Japonês de Grupo C. E ele foi um dos escolhidos para correr com esse carro, cara. E então é isso que acontece. O 787B, ele na verdade nunca foi banido porque ele era bom demais. E nem por causa do motor em si. E, na verdade foi uma transição de regulamentos, cara. Era o último ano vigente desse regulamento aqui. E no ano seguinte a Mazda voltou a competir em Le Mans e no JSPC também com o protótipo, o sucessor desse aqui, que é o V10, né? O V10 Judge. Mas a história do rotativo em Le Mans não acaba por aí. Porque, de novo, vou repetir isso aqui. A galera acha que isso aqui foi banido. Depois Mazda nunca mais participa de Le Mans, nem de rotativo, nem de outro modelo. Na verdade é uma mentira escancarada e é como se o cara que está passando essa informação aqui, que acabou de passar essa informação de que o Mazda foi banido e tudo mais, blá blá blá, ele foi no banheiro e esqueceu de dar descarga, cara. É equivalente a isso aí. O cara esquece de dar descarga e deixa essa informação, passa essa informação aí e acaba ficando por isso. Aí as pessoas consomem esse conteúdo e acaba associando, achando que acabou ali, cara. O Mazda Le Mans 91 acabou ali. Acabou o Mazda, acabou o rotativo. Mas o regulamento de 3.5, dos 3.5 aspirados derivados da Fórmula 1, acabou não dando certo depois de 92, tá? Em 93, só para Le Mans, porque o Mundial de Esporte Protótipos, que adotou esse regulamento aí para competir... Para continuar o segmento do campeonato, né, que já vinha desde os anos 50, o World Sports Car Championship, ele acabou não dando certo depois de 92 por causa do grid minguado de gente aí inscrita. A Mazda estava imponente no campeonato,
tava com o V10, o MXR01, a Toyota tava com o TS010, que é antecessor desse aqui. Esse aqui é o TS020, ela tava com o TS010. E a Peugeot tava com o 905, eles acabaram ganhando esse campeonato, né, em 92. E em 93 só acontece Le Mans, que era onde os grupos C do motor 3.5 ainda estavam aptos a competir. Além de outras corridas seletivas na época. Só que em 94, o regulamento muda tudo, cara. O regulamento de Daytona, o regulamento dos Estados Unidos, lá no geral, não só Daytona, mas também o pessoal que organizava o World Sports Car Championship, eles mudaram o regulamento das 24 horas de Le Mans, o ACO também, o Automobile Club de West, que é o organizador oficial das 24 horas de Le Mans, eles mudaram de novo o regulamento, permitindo aí uma vasta variação aí de carros, né? Eles dividiram ali, em 94, eles permitiram que esse tipo de grupo C competisse numa classe especial, que no termo em inglês a gente fala Grand Featured, que é tipo, você pega esse carro aqui, ele é um grupo C, originalmente um grupo C, só que você joga ele na categoria do vigente daquela época, que não é nomeada grupo C, mas é e não é ao mesmo tempo. E por que eu estou falando isso, cara? Porque em 94, o motor rotativo, ele reaparece em Le Mans. E você achando que o Mazda, o rotativo, foi banido de Le Mans para sempre depois do 787B. E aí, quebrou a cara? Pois é, o rotativo nunca foi banido de fato de Le Mans, né? Foi só uma transição de regulamentos ali de 91 para 92. Só que em 94 a gente tem a abelha de novo, ó, a abelha, o motor rotativo ali, equipando outro carro, não o 787B, né? O 787B realmente depois de 91 ele não corre mais, mas ele é sucedido por outros modelos da Mazda, né? E em 92 eu já falei várias vezes aqui do V10, o MXR01, que é o V10. Aí para 94, cara, a Mazda ela dá um suporte para a equipe que correu com o RX-7 da classe do IMSA GTO lá dos Estados Unidos, que foi campeão em 91 também. Eles trazem esse carro para Le Mans para competir na classe dos GTO. E esse carro, eu não vou nem falar do que ele é dotado, né, cara? Motor rotativo de volta em Le Mans ali, ó, a partir de 94. Aí em 95, cara, as coisas começam a ficar interessantes, porque a classe GT1, ela amadurece, né? Aí também vem a GT2, aí vem a dos protótipos abertos, né? Que como mudou o regulamento, os protótipos fechados, eles não estavam mais em vigor ali naquela época já. Aí para 95 todo mundo com o protótipo aberto. E nessa brincadeira os caras me aparecem com um carro parecido com a pintura igualzinha essa daqui, com motor rotativo de quatro rotores, cara. E você pensando que depois de 91 não tem mais motor rotativo. Aí acabou porque ninguém gosta da Mazda e tudo mais. Mas na verdade, cara, só foi isso aí que aconteceu, cara. O 787B não corre mais, mas o motor rotativo seguiu em frente por causa do fracasso dessa jornada aí que o Grupo C acabou tomando aí, do motor igual da Fórmula 1 na época, que era o 3.5 aspirado. Era um motor muito difícil de conceber, muito difícil de deixar ele bom para aguentar 24 horas. Tanto é que em 92, todas as etapas, exceto as 24 horas de Le Mans, são encurtadas pela metade, porque as corridas do World Sports Car Championship eram de 500, de 1.000 quilômetros, só que para 92, por causa desses motores aí, eles diminuíram para 250, 300 quilômetros de duração, né? Aí o que acontece é o seguinte, cara. E outra coisa, cara. Eu falei que em 94, 95, 96 também aparece protótipos parecidos, com uma pintura parecida com o Mazda 787B, dotados de motor rotativo. Só que não é o mesmo motor rotativo, não é o mesmo motor que competiu nesse carro aqui, o R26B. Mas, e se eu te disser que esse exato motor que você acha que foi banido de Le Mans depois de 91, se eu te disser que ele apareceu também? Em 1997, um protótipo
Da mesma marca desses protótipos que estavam aparecendo com a pintura parecida com o do 787B, os Kudzu, né, que foram desenvolvidos lá nos Estados Unidos pelo Jim Downing, e também foram o designer, o chefe designer, que é o David Lean. Grande abraço para ele aí, que eu tenho certeza que ele deve estar vendo esse vídeo aqui, apesar de não estar entendendo nada em português. Em 1997 aparece o Kudzu DLM4, que é o mesmo motor utilizado. Esse motor aqui, o R26B, foi utilizado nesse tal de DLM4 em 97. Infelizmente acabou não indo muito longe, né? Não triunfou como inesperadamente o 787B triunfou em 91. Mas o motor rotativo, eu vou te dizer, cara, você vai se surpreender mais uma vez. Ele foi utilizado em Le Mans até 2003. E você achando que foi banido junto com esse aqui em 91. A gente aprende uma coisa todo dia, a cada segundo, a cada minuto. A gente procura aprender alguma coisa, né? E eu espero que com esse vídeo, eu quero que vocês todos aí aprendam, cara, que as coisas não são como parecem. As coisas não são, tipo, o carro ganhou Le Mans, motor rotativo, pá, vamos banir. Não é assim, cara, as coisas não acontecem assim, não acontece do nada. Teve vários percalços, teve vários motivos pela qual esse carro acabou ganhando. Um deles é o fato dele ter competido com 850 quilos ou 870 quilos, enquanto os protótipos rivais desse aqui, o XJR12 e a Mercedes da C11, eles competiram com 1000 quilos. Isso de fato ajudou, e esse é um dos mistérios da vida, cara, que eu não gosto de especular, mas deixo aqui informado que esse carro, ele sim correu fora das regras. Ele ficou isento da punição aí da galera utilizar protótipos do regulamento antigo, porque a FIA e o ACO, eles estavam incentivando a todo custo a galera a utilizar os protótipos novos do motor 3.5. Só que quem utilizasse em Le Mans, né? Quem utilizasse os protótipos antigos do regulamento antigo, os de configuração livre de motor, ia receber um lastro aí que deixasse o carro com 1000 quilos. O Mazda, ele ficou isento disso, por algum motivo que eu não posso confirmar, tá? É um dos mistérios da vida, e eu acredito que somente quem trabalhou nesse carro, quem viveu isso aqui de perto, tem autoridade para falar isso daí, do porquê que o Mazda correu com 850 ou 870, por aí, 800 quilos aí, enquanto que os seus rivais correram com 1000 quilos. Isso de fato ajudou a esse carro partir de 19, ele largou em 19º na corrida, né? E ao final da prova, ele, se não me engano, ele já deu 2 voltas de vantagem já no final da prova. O segundo lugar foi o Jaguar XJR12. Esse é um dos mistérios da vida, cara, que eu precisava falar aqui também, né? Mas o ponto principal aqui é incentivar você de que isso aqui não foi banido, cara. Isso aqui nunca foi banido de Le Mans. Foi só uma transição de regulamento temporária, porque nos anos seguintes o motor rotativo voltou. Inclusive o mesmo motor desse carro acabou indo parar em outro carro, em 97. E o motor rotativo seguiu aí até 2003, cara. E a Mazda, ela sempre foi forte no Endurance, né, cara? Tipo, não quer dizer que depois que ganhou Le Mans, ela acabou não ganhando mais nada. Ela acabou seguindo no Endurance, principalmente nos Estados Unidos. Ela sempre foi forte nos Estados Unidos, né? E é isso, cara. O 787B, isso aqui é uma lenda. O legado desse carro não se apagará nunca na vida, nunca na história da humanidade. Só quando tudo explodir, tudo ir por água abaixo, né? Mas é isso, cara, ó o carro emitindo som de novo, a simulação aí, é pra você se sentir no espírito de Le Mans aqui, com esses 2 carros aqui, ó, tá? Tem esse outro aqui também, mas isso aqui pode ser assunto para outro vídeo. Ó, esses 2 aqui competindo em Le Mans também, tá? O Toyota 90 CV e o Supra do JGTC de 95, que foi convertido para correr em Le Mans, quando o regulamento da GT1 e do JGTC eram bem próximos.
Aí aqui o ponto central desse vídeo aqui, a razão pela qual eu fiquei falando aqui essas asneiras aqui, eu não sei se você vai absorver tudo que eu falei aqui, mas eu quero que você absorva o seguinte: esse carro nunca foi banido de Le Mans. E se você vê algum vídeo de algum cara, de algum maluco falando que esse carro aqui foi banido de Le Mans, detone, cara, duvide, questione, porque... E pode colocar na minha conta, cara. Pode colocar na minha conta, falar, não, eu vi lá no vídeo do Japanese Racing Cars, lá em português, lá, ele falando que esse carro nunca foi banido de Le Mans e na verdade nunca foi mesmo, cara. Então, absorva essa informação. As coisas não são do jeito que a gente imagina, as coisas não são igual ao videogame, entendeu? Porque o carro ganha de uma forma estranha e acaba sendo banido. Não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Aí então é isso, cara. O 787B nunca foi banido de Le Mans. Repetindo, depois de 91 foi só uma transição de regulamento. A Mazda continuou firme e forte nas 24 horas de Le Mans por um tempo ali nos anos 90. E o motor rotativo reapareceu a partir de 94, depois da vitória desse aqui em 91. Entendido, galera? Entendido aí? É um vídeo sem cortes, é um vídeo só falando porque... Falando sem parar, porque na verdade, cara, eu tô nessa pegada de pesquisar, de idolatrar esses carros aqui, já faz, sei lá, 15, 20 anos, entendeu? A partir do momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 29 aqui. Eu tô visitando esse museu em 2024. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, talvez eu esteja com 30, 31, 32. Mas enfim, cara, a razão pela qual eu tô aqui é para falar desse carro, é para falar a verdade absoluta desse carro. O 787B nunca foi banido de Le Mans e você foi enganado esse tempo todo, tá? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, ó. Eu vou acabar produzindo mais vídeos aqui em português mesmo, especialmente desse lugar aqui, desse museu, que compensa demais você visitar, ó. Tem vários carros ali, tem um Fórmula da Toyota, tem mais carros ali, ó. Tem o Calsonic que tá para lá, o Supra do grupo A, entendeu? Aí é isso, cara. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, tá? Absorva essa informação, espalhe com seus amigos, compartilhe, porque esse carro nunca foi banido de Le Mans, tá? Então, um grande abraço aí, fui, tamo junto.